E amém. Pastor Edson. Amém. Saúde a igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor, para juntos engrandecermos o nome do Senhor, adorar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Senhor Jesus, o rebento de Jessé, o leão da tribo de Judá. Gostaria de agradecer também ao nosso pastor Ricardo pela oportunidade de estar assim transmitindo a palavra do bom mestre em hora oportuna aqui nessa noite, e que o Senhor, Ele possa falar hoje ao meu e ao seu coração, porque Ele tem uma palavra para nós. Enquanto nós adoramos o Senhor, também Ele transmite bênçãos, porque no livro de Hebreus fala que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, nós viemos oferecer um culto ao Senhor, e ainda de quebra o Senhor fala conosco e dá bênção para nós também. Glória a Deus, né, irmão Paulo? Isso é bênção de Deus. Que o Senhor possa te usar aí nesse teclado, nos ajude. Aí que hoje não estou com a voz tão boa assim. Nós somos seres humanos e também nós temos fraquezas, né? Mas o Senhor, aquele que vela pela sua palavra para cumprir, Ele não cansa, Ele não dormita, Ele não dorme. O Senhor, Ele está sempre pronto, Ele está sempre presente para nos ajudar, para nos fazer continuar a jornada, porque é Ele quem renova as nossas forças. Então, sem mais delongas, chamo a igreja do Senhor para abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 57. Louvei ao Senhor quando o anjo da igreja estava aqui, dando a introdução aqui nessa noite. Eu falei, Jesus, que o Senhor possa falar, como sempre peço ao Senhor, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos use e que seja o próprio Senhor que fale através de mim. Eu sei que só sou a torneirinha, mas a água que flui, aquele que manda a palavra é o Senhor Jesus, a igreja é dele, o Senhor morreu por nós, o Senhor morreu por esse povo. Então quem sou eu para transmitir a sua palavra, se não for pela tua misericórdia, pela ajuda do Espírito Santo? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e hoje quero compartilhar convosco a respeito do que o Senhor colocou em meu coração. Livro de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 57, diz assim a palavra do bom mestre: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Vou repetir a palavra. Lucas, capítulo de número 1, verso 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra? Eu não sou de fazer isso, mas hoje me deu vontade, pastor Ricardo, no meu coração. Fale para o irmão, seu irmão que está do lado, que de repente quando a gente fala assim, dá aquele revigora, de repente o irmão está cansado, não está tão ligado, mas fala para ele aí, chegou a sua vez. Pode falar, profetiza para ele, chegou a sua vez. Amém? Chegou a minha vez, chegou a sua vez nessa noite. O Senhor tem uma palavra, o Senhor tem algo para o meu e para o seu coração nessa noite. Tão somente esteja ligado naquilo que o Senhor vai falar ainda para nós essa noite. Texto base, texto de Lucas, capítulo de número 1, ali onde Lucas ele começa a narrar uma história, e nós vemos que o livro de Lucas é um livro de muitos detalhes. Lucas ele foi muito detalhista, ele procurou saber de minuciosidade sobre as histórias de Jesus, e ali ele trouxe essa narrativa para uma pessoa a qual ele escreveu essa carta, e hoje nós estamos fazendo uso dela e lendo aqui nessa passagem, onde como pano de fundo nós temos aqui um casal esse, pastores, que eram pessoas de Deus, eram homem de Deus, mulher de Deus, de conduta irrepreensível. Eram pessoas de linhagem cuja Isabel
que narra aqui essa história, esse texto aqui dessa noite, fala sobre Zacarias, um sacerdote, um homem de Deus, de conduta irrepreensível, e a sua mulher Isabel, da linhagem de Arão, ou seja, de uma linhagem de sacerdotes, mas eles tinham problema. Zacarias, se nós olharmos na interpretação que muitos dão do hebraico, significa Deus se lembrou. E Isabel também significa que Deus é meu juramento, que nós podemos traduzir um pouco próximo a o Senhor, Ele é a minha promessa. Quantos têm o Senhor Jesus como sua promessa em sua vida? Se você tem Deus como o seu juiz, se você tem Deus como o seu juramento, se você tem Deus como a sua promessa, pode ter certeza que o que Ele falou vai cumprir na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Operando Deus, quem impedirá? E nós vemos aqui o nome de Zacarias. Deus, ele se lembrou, e tem tudo a ver com essa história. Um casal de homens e mulheres de Deus, de conduta irrepreensível, ou seja, santidade era um estilo de vida para Zacarias, santidade era um estilo de vida para sua esposa, servir a Deus também era um estilo de vida, porém, eles eram avançados de idade e tinha um problema, que naquela época, para as mulheres, o povo olhava como maldição, olhava com olhar de desprezo, olhava, de repente ela pecou, alguém da sua família pecou, para que ela tivesse o seu ventre seco. E eu até estava analisando, pastor Ricardo, naquela época não tinha muita tecnologia como nós temos hoje. Antes esperava-se, todo aquele tempo que a mulher passa ali para assim conhecer a criança. Hoje os pais já vê a criança ainda dentro do ventre, o médico consegue ali fazer com ultrassom de última geração, dá até para dar uma corzinha nele, dá até para dar uma tonalidade ali, você vê, vê a criança, o formato dela se formando ali dentro do ventre, mas naquela época não tinha. E a palavra de Deus não deixa, não deixa espaço aqui, que depois, dependendo, podíamos até dizer, não era Isabel que era estéril, mas era o varão. Não, mas aqui diz que ela realmente era estéril, e nós vamos provar aqui na palavra que era Isabel realmente, que era estéril, não porque a tecnologia mostrou, mas porque Deus assim falou por intermédio do anjo, que Isabel era estéril. Ou seja, o crente, ele pode ter uma conduta irrepreensível. O crente, ele pode andar em obediência. O crente, ele pode até, de repente, os religiosos de plantão, pode estar batendo ponto, mostrando para o outro, olha, eu cumpro tudo, como os fariseus e os saduceus faziam, mais religiosidade, obediência e vida irrepreensível não vai fazer com que eu e você deixe de passar por problemas. Mas eu aprendo uma coisa, que mesmo que nós venhamos a passar por problemas, como diz a palavra do Senhor, que se passares, quando passares pelas águas, não é se passar, quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ou seja, em momentos eu e você podemos passar por águas, podemos passar por fogo, mas o Senhor, Ele é poderoso para nos livrar, tanto na água como no fogo. E nós temos vários relatos na palavra de Deus que nós vemos que o Senhor, Ele é poderoso para salvar na água. Não só da água, mas Ele salva na água, Ele salva no fogo, porque tudo foi feito pelo Senhor e Ele tem total controle sobre toda a criação feita por Ele. Muitos dizem, não, Deus, Ele faz as coisas, Ele fez, criou tudo, Ele não pode mexer em nada. Mas Deus, se Ele quiser, Ele para o cosmos, Ele para o sol, para a lua, para dar vitória, para a crente que está duvidando o que Deus falou, e está duvidando porque já está se passando o tempo, mas Deus vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele tem total controle sobre o cosmos.
Nós vemos quando Josué ali ordenou para o sol e a lua pararem ali. Se nós formos olhar pela história, olhar para o que os físicos, os cientistas, eles dizem que o cosmos tem que parar para que isso aconteça, porque senão entra tudo em desordem. Ou seja, aquele que criou todas as coisas, se ele quiser, ele mexe na história para dar vitória ao crente. E nós vemos aqui que eles tinham esse problema, e narra a história, narra aqui na palavra de Deus, que segundo o costume sacerdotal, naquela época, ali tinha turmas de sacerdote, ou seja, Elvis, tinha muito sacerdote lá, tinha bastante, tanto que a gente entende, não diz aqui na palavra que tinha muitos, mas nós depreendemos no contexto que, pelo fato de ter vários grupos, diz que tinha vários grupos de sacerdote, e Zacarias fazia parte do grupo de Abias, onde dizem os historiadores que era o 8º grupo ali dos sacerdotes, e teve que tirar por sorte ali, e caiu a sorte para Zacarias. E muitos cristãos falam, não é? Na cristocidência, não foi sorte alguma, mas foi uma cristocidência ali na vida de Zacarias. Um ministério sacerdotal, senhores, se nós olharmos, o Senhor Jesus, ele também começou o seu ministério ali aos 30 anos. Ali na cidade de Israel, uma pessoa para começar ali um cargo eclesiástico, ele começava aos 30 anos. E diz a palavra do Senhor que Zacarias já era velho. Alguns interpretam que Zacarias já estava no fim da sua carreira. Ele poderia ali ministrar ali como sacerdote também durante 30 anos. Se calcularmos 30 anos que ele começa, mais 30 de ministério, 60 anos ou um pouquinho mais. Ele já estava no final do segundo tempo, ali esperando a sua vez, e diz a palavra que lançaram sorte ali e caiu para Zacarias e oferecer ali o incenso, e ele deveria entrar ali com incenso, chegar ali dentro e acender ali para que a fumaça subisse ali, e o povo naquele momento ficava orando ali fora, e o sacerdote oferecendo incenso ao Senhor. Eu não sei você que está aí no banco, que está aí sentadinho, chegou, eu vou para um culto, já está findando o ano, o Senhor não fala comigo, o Senhor não traz algo novo para mim. Eu sei que o Senhor falou durante todo o ano de 2024, ainda continua falando, mas de repente, ele não estava ligado, essa pessoa, ou você não ficou ligado, mas hoje o Senhor diz para você, nessa noite, chegou a sua vez. Chegou a sua vez de encontrar-se com o teu Deus. Chegou a sua vez do Senhor tratar com você nessa noite. Você que andava cabisbaixo, reclamando da vida, reclamando de repente até da igreja, reclamando do vizinho que está do lado, mas o Senhor não olha para mim. O Senhor diz nessa noite: eu quero tratar direto com você nessa noite, porque chegou a sua vez. Zacarias já era velho, a sua mulher também avançada em idade, ali ele é chamado para oferecer incenso ao Senhor. E quando na Bíblia fala de incenso, fala-se de adoração, fala ali de prestar culto ao Senhor, de adoração. E quando ele, amados, entra ali no santuário para oferecer aquele incenso ao Senhor, diz que quando ele acende o incenso, que a fumaça começa a tomar conta daquele lugar. Diz a palavra do Senhor que um anjo se pôs de pé ao lado da arca, ao lado do propiciatório. O anjo se colocou ali à direita e fala ali com Zacarias. Eu aprendo uma coisa: se você quer ouvir Deus falar, se você quer ver o céu se movimentar na sua direção, começa a adorar, começa a levantar incenso, a fumaça tem que subir. Diz na palavra do Senhor que a oração dos justos o anjo recolhe em taças e chega diante do Senhor como cheiro suave. Quer ter resposta de Deus, quer ver o Senhor falar com você, começa a adorar.
Tem pessoas, até mesmo eu, já fiz muito isso. Às vezes a gente quer que o Senhor fale conosco, a gente quer ver o céu se movimentar em nossa direção, mas esquece-se que o Senhor, Ele não trabalha por pirraça, Ele não trabalha por carinha bonita. Eu estaria frito, pastor Ricardo, se fosse por boniteza, para o Senhor olhar para mim, ou por fala bonita, eu estaria lá no final da fila e olhe lá. Mas diz a palavra do Senhor, que o Senhor, Ele atende a oração do justo. Ele olha para o incenso. Qual é o incenso que está subindo teu nessa noite para o Senhor? Será que está chegando como cheiro suave? Não adianta eu fazer pirraça com o Senhor. Ah, Senhor, se eu não falar comigo, eu não vou fazer aquilo e aquilo outro. Irmão, pode ficar tranquilo que não vai funcionar dessa forma. Não adianta. Ah, Senhor, eu sou teu servo, porque Deus é fiel à palavra dele para cumprir. Quem sou eu? Quem somos nós para colocarmos o Senhor na parede, se é que nós podemos colocar? Nós vemos no livro de Jó questionando, não estava murmurando, mas questionando, quando o Senhor falou para ele: cinge-te como homem, coloque de pé e agora você vai conversar comigo. Quando o Senhor começou a fazer uma pergunta atrás da outra: onde estava você, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? E aí Jó começou já a colocar a mão na boca dele, começou ali a entrar no local que era para estar de humilhação, e o Senhor fazendo perguntas e perguntas a Jó ali naquele momento. Deus, Ele se move, amados, Ele ouve quando nós adoramos, ou seja, se nós quisermos realmente ouvir a voz do Senhor, nós primeiro devemos adorar, primeiro devemos acender o incenso. E quando fala assim, chama, fala da presença do Espírito Santo na nossa vida. Se não tem chama, como é que vamos oferecer incenso? Se não tem oração, se não tem adoração, como é que vai ter presença de Deus? Mas graças a Deus aqui nesse lugar tem chama, tem incenso que está subindo, e o Senhor já falou aqui, vai continuar falando. Chegou a sua vez, meu filho, chegou a sua vez, minha filha, porque eu ouvi a sua oração. O anjo desceu ali, Gabriel, que disse ali para Zacarias: eu sou Gabriel, que assisto diante do Senhor e vim trazer uma palavra para você. Zacarias não esperava por esse momento. De repente você não esperava que no culto de hoje, com muitas ausência de pessoas, um ou outro mais, Senhor Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E quem é? O Senhor Jesus, aquele que tem os seus pés como latão reluzente, do seu rosto brilha mais do que a luz, vestido de vestes brancas, seu cabelo branco como a pura lã, em sua coxa direita escrita está Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está aqui nessa noite dizendo para você: eu ouvi a tua oração, vi o teu incenso e vim aqui para te responder que eu te ouvi. Você não esperava, mas o Senhor que marcou hoje para você vir, de repente você não ia vir mais. Eu não vou mais ali na igreja, eu não vou mais porque parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que eu estou lá no final da fila, mas a sorte do Senhor, chamada cristocidência, te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: chegou a sua vez. Zacarias não esperava por isso, mas o anjo apareceu ali e falou para ele: olha, o Senhor ouviu a sua oração, a sua mulher conceberá e dará à luz um filho, e ainda por cima ainda colocou: e você chamará ele de João.
Quando se fala em colocar nome, os judeus ali, o povo hebreu, eles respeitam muito isso, respeitam o momento, eles respeitam ali a situação, e geralmente o nome do filho tem muito a ver com a situação. Mas quando nós vemos ali que o anjo falou, olha, o nome dele será João, primeiro é uma diretiva, ou seja, Zacarias, não é pela sua força, não é pela força de Isabel, não foi por causa de você, pelo seu desejo, não foi por causa do desejo dela, mas é porque Deus tem um plano, e o plano e o projeto é dele. E quando o projeto é de uma pessoa, quem coloca assinatura é aquela pessoa que projetou. Para os engenheiros que estão aqui, né, Leandro? Se você faz um projeto elétrico ali, aí coloca o nome de outro, de repente outros a colocam, mas ele não sabe às vezes nada do projeto que o Leandro fez. Mas se o Leandro, ele projetou, a assinatura que vai ali é a do Leandro. O nome do projeto, quem vai dar o nome é quem projetou. Ou seja, na vida de João Batista, ali Deus estava trazendo ele à luz, não só por vontade do homem, não, porque quem faz o querer no nosso coração e o executar é o próprio Deus. Então o anjo falou, o nome dele vai ser João, porque não é pela tua força, Zacarias, não é pela força de Isabel, porque vocês realmente não têm nem mais força. Imagine, a velhinha Isabel, pastor Ricardo, com a sua barriga crescendo ali. Imagina só que coisa estranha, para o povo daquela época, até hoje também imagine, uma idosa, né, mais ou menos que nem Sara ali, a de Abraão, né, com 70 e poucos anos, 75 anos, ali, a barriguinha crescendo. O povo pode olhar assim e vai dizer, não, ela está doente, ou comeu demais, ou é cheia de gás, alguma coisa. É estranho, mas para o povo pode ser estranho um milagre que o Senhor vai trazer na sua vida. Mas deixa pensar que é estranho, porque Deus, Ele é fiel, e Ele não depende de condição humana, Ele não depende de tempo, Ele não depende de circunstância para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Eu sei que você pode pensar num viés, o Senhor só veio falar de bênção, mas tem um viés aqui ainda escondido, aqui na palavra que o Senhor me revelou hoje. Eu olhei, meu Deus, que coisa fascinante. O Senhor, Ele sempre fala de formas novas em cima da sua palavra, mas o Senhor Jesus, Ele traz bênção também. E eu sei que tem crente aqui nessa noite que o Senhor prometeu e ele pensa que o Senhor esqueceu, mas Ele está dizendo para você hoje, mais uma vez, eu coloco aqui que tem pessoas que podem não estar escutando. Hoje o Senhor escolheu esse dia para dizer, eu te ouvi, minha filha, eu te ouvi, meu filho, e vou trazer aquilo que eu prometi na sua vida, mas vai ser do meu jeito, vai ser no meu tempo, vai ser da minha forma, e vai ser na minha força, não na tua. E vemos aqui que enquanto o Zacarias estava ali oferecendo incenso, pastor Juliano, o povo lá fora, ele não estava conversando com A, conversando com B, perdido na internet, até porque a internet naquele tempo não existia, irmã Marta. Mas o povo não estava distraído. O que o povo estava fazendo? O povo estava orando. Enquanto o crente espera a bênção, enquanto Deus não fala com ele, enquanto o incenso sobe, continua orando, não para, não desista agora, continua, persevera, não se distraia, porque o anjo está chegando para falar com você, para trazer a resposta do alto. Então somente no momento de oferecer o incenso, não deixa de orar. O povo não estava distraído, o povo estava orando. Enquanto o sacerdote oferecia incenso, o povo estava orando ao Senhor. E o anjo, quando ele trouxe essa resposta ali para Zacarias, já passaram-se muitos anos, imagine, irmãos, descobri que era estéril. Será que eles não oraram ao Senhor? Claro que oraram. Claro que falaram com Deus, mas a prova do tempo, ela é cruel. O tempo
faz muita gente revelar realmente quem realmente persevera, ou se tem aquele que tem aquela fé, mais ou menos, que às vezes está que nem Eutico, sentado na janela, ali escutando Paulo, não estava nem dentro, não estava nem fora, ele estava ali em meio termo. Fé em meio termo é perigoso, cair da janela e ter que Paulo ir lá para ali socorrer. E nós vemos que tem muito crente, pastor Gil, que fica assim, né? Meio abalado, fica em cima do muro, que nem eu. E tem muitos que já caiu da janela, dando trabalho para o ministério, dando trabalho para a igreja. Mas o Senhor, Ele quer despertar você. Ele quer colocar você na posição de adorador, na posição de oração, porque os últimos dias estão chegando. E o Senhor conta com João Batista nesses últimos dias, como arauto do Senhor, dizendo que o rei está voltando. Será que alguma das promessas do Senhor Jesus já caiu por terra? Partindo do princípio que não, Ele falou que voltará. E será que pensa o mundo que Ele não vai voltar? Jesus, Ele voltará. Diz a palavra do Senhor que quando Zacarias escuta o anjo falando isso para ele já avançado de idade, já ali tendo orado por muito tempo, creio eu que ele nem pensava que isso aconteceria mais, que ele recebe essa promessa feita pelo anjo do Senhor. Ali ele duvida e pergunta para o anjo, como é que vai acontecer isso? Eu já sou avançado de idade, a minha esposa também, como é que isso vai acontecer? Ele falou, olha, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o momento em que essa palavra se cumprir. E eu aprendo uma coisa nessa noite. Infelizmente, na igreja moderna, como diz o pastor Clodoaldo, tem muito crente mudo, pastor Ricardo, muito crente com ministério paralisado, muito crente que ele não fala mais de Jesus, ele vive aquela vida mediana, aquela vida normal, ele não fala mais, ele está com as suas ações paralisadas, mesmo ele sendo um crente obediente, mesmo tendo uma conduta irrepreensível, mas duvidando do Senhor, duvidando da sua palavra, ainda sem fé no seu coração, como diz a palavra do Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé jamais alguém verá ao Senhor. A fé é um combustível que move o crente. O justo, ele viverá pelo quê? Ele viverá pela fé. E Zacarias não tinha isso e ficou mudo até o tempo de ver o seu filho nascer, até o tempo da promessa. O que será que nós fazemos até se cumprir a promessa do Senhor? Será que você está parado, olhando para um lado, olhando para o outro, preocupado? Será que vai acontecer? Será que não vai? Eu vou dizer para você, se o Senhor, Ele empenhou a palavra dEle, pode ter certeza que não é pela sua força, mas vai se cumprir. O problema é, o que eu faço? Até quando a promessa de Deus, ela se cumpre na minha e na sua vida? O que nós estamos fazendo? Será? Não vou dizer nem da parte de oferecer o incenso, porque vamos partir do princípio que o Senhor, Ele já falou com você, você ofereceu incenso, mas será que a minha voz, a tua voz, a nossa vida, a voz da nossa vida, como é que ela está diante do Senhor? Ela está sendo produtiva? Está pregando o Evangelho? Você está parado, mudo, sem ação? O Senhor aqui está levantando pessoas, está reacendendo chama nessa noite, pessoas que não estão mudas como Zacarias, mas que enquanto espera na promessa, enquanto espera a volta do Senhor Jesus, ele não para de louvar, ele não para de cantar, ele não para de adorar. E se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas eu e você devemos, como Zacarias, continuar na brecha.
Se Zacarias não estivesse na brecha ali, pastor Juliano, chegou a vez dele, Zacarias, cadê? Não chegou? A obra de Deus continua, não vai parar por causa de mim, nem por causa de você. Não quer deixar Deus usar, tá mudo, Deus usa outro. Zacarias ficou mudo, mas Deus visitou Isabel. E interessante que quando o Senhor visita Isabel, se você olhar no texto, mais para frente diz que Isabel, ao invés de sair, né? Isabel, ali, José Carlos, ela se ocultou. 5 meses ficou oculta ali, não saiu. O Senhor visitou, trouxe a bênção ali no ventre dela. Creio eu que por vergonha, creio eu que de repente eu fiquei tão feliz e não, vou ficar aqui só para mim. E ela se ocultou. Tem muito crente que já recebeu de Deus poder do céu, como já foi dito aqui pelo anjo da igreja. É muito poder para pessoas tão pequenas como nós. O Senhor disponibilizou um presente muito caro, o penhor de todo cristão que vai nos conduzir às mansões celestiais para nos encontrarmos com Jesus. O Espírito Santo já recebeu, já tem o homologado pelo céu. Vai, faz a minha obra, mas ele se oculta. Você pode dizer, mas será que realmente diz isso na palavra? Diz sim. Primeiro, ela se ocultou. Mas como? O pastor Ricardo já falou aqui que o evangelho do céu, ele não para. Se eu e você não fizer, o próprio Jesus tem visitado pessoas aí fora, em campos, missionários, pessoas do Islã, pessoas ali do Oriente que estão tendo encontro com o Senhor e estão aceitando Jesus. Diz que o anjo, ele foi ali até Maria, prometeu para ela a respeito do Senhor Jesus, e eu me maravilhei aqui. O Senhor começou a falar isso através do anjo da igreja logo no início do culto. Deus falou ali através do mesmo anjo que falou com Zacarias, foi lá e falou com Maria também, e trouxe para ela o mistério. Olha, a sua prima Isabel está no 6º mês já de gravidez, porque ela era estéril, mas ela vai dar à luz. Se eu e você não fizer, o céu não vai parar. O Senhor vai trazer mensagem para o povo aí fora. Mas cadê o Zacarias que está mudo? Cadê a Isabel que está se escondendo? Deus está falando para você: abre a sua boca, para de se esconder, porque eu quero te usar nesses últimos dias. Já estava no 6º mês, faltava pouco tempo, pastor Ricardo, para ela dar à luz. Falta pouco tempo para o Senhor Jesus ele voltar. Eu não sei quantos minutos falta no relógio. Meu irmão, ele disse que ia vir aqui agora no próximo ano. Se ele vir, os irmãos vão ver ele aqui mais alto do que eu, mais novo. Mas o mais alto parece até ser um pouquinho mais velho do que eu. Que o Senhor te abençoe se um dia você assistir esse vídeo, meu irmão Emerson. E ele chegou uma vez assustado no meu setor lá de trabalho, lá em Aracaju. Chegou com os olhos bem grandes e falou: eu preciso falar com você. E eu vi que ele estava desesperado. Ele nunca chegou dessa forma. E chegou para mim: eu preciso falar com você, meio tremendo. Eu, meu Deus, o que está acontecendo com meu irmão? Morreu alguém? Alguma coisa? Porque ele não é assim. É ali, pedi licença rápido no escritório e chamei ele para atender. Num canto ele falou: rapaz, o que o pai falava na Bíblia é verdade. Ele começou falando isso, pastor Juliano. O que o pai falava sobre a Bíblia é verdade. Rapaz, a gente nasceu praticamente na igreja. Você está me dizendo agora que é verdade o que acontece na Bíblia? Isso já é jornal velho para você, meu filho. Ele: não, mas eu não acreditava. Olha só, crente na igreja do Senhor, nascido no evangelho, mas ainda não acreditava na palavra do Senhor. E por que ele passou a acreditar? Ele me contou, mas o que foi que aconteceu? Ele falou: Edson, eu não estava dormindo, eu estava acordado. Eu falei: eu não sei o que foi que você viu, mas por que você está dizendo isso? Ele não sabia nem como colocar ali as palavras, de tão ali desesperado pela visão que ele teve. Eu estava acordado, eu estava acordado, e comecei a subir, e eu comecei a ver as luzes, eu comecei a ver as ruas da cidade, e eu estava subindo, e eu olhei
olhava assim, eu via que eu estava acordado, não era sonho. Eu estava acordado e comecei a subir. Quando eu olhei para o céu, ele assiste muito filme, ele falou, olha, parecia Jornada nas Estrelas tão rápido assim como passou essa moto. Aí agora ele comecei a subir tão rápido, parecia o filme Jornada nas Estrelas, e eu via as estrelas passando. Eu via o escuro do céu, comecei a não ver mais a terra, e eu olhei e comecei a subir muito rápido, até que eu parei em um lugar e vi só aquele clarão. E quando eu cheguei nesse clarão, eu parei e fiquei nesse clarão, e eu via pessoas subindo e elas dando a mão umas às outras, e eu via que tinha 2 círculos, e o círculo grande já estava com todo mundo com as mãos dadas, e o círculo menor ainda faltava poucas pessoas, e eu queria esticar minha mão para pegar na mão das pessoas e não conseguia, mas o círculo pequeno estava se fechando, já o grande já estava fechado, mas o pequeno já estava quase concluindo o número de pessoas. E quando eu olhei de lado, eu vi o anjo de um lado e do outro. Eu falei, como é que você sabia que era anjo? Porque ele é aquele crente meio, né? Aquele crente um pouquinho, né, que até esse momento nem acreditava na palavra de Deus. Ele falou, não, porque era diferente das pessoas. Eu via que tinha um grupo de um lado e um grupo do outro, e no final eu via numa espécie de uma cadeira bem grande, parecia um trono, e no meio daquele trono era aquela luz bem forte, que eu não conseguia olhar. Eu me abaixei para ver se eu conseguia ver por baixo quem era que estava naquele trono, e daqui a pouco uma voz bem forte falou no meu ouvido, João viu. Ele disse que quando falou assim, que ele tentou avançar no trono, ele disse que a luz empurrou ele de volta. Ele começou a descer, ele comecei a sair do clarão, entrei na parte escura de novo. Daqui a pouco comecei a ver a terra e entrei no meu corpo de volta. De novo eu falei para ele, eu falei, olha, o Senhor Jesus escolheu você para dar a mesma visão que João viu quando estava ali na ilha de Pátmos. João viu a mesma visão do trono que você viu, só que você viu já em outro tempo, ou seja, já no final do tempo. As pessoas que você viu ali, a parte grande já foram as horas, já passou, agora só falta a parte menor, só falta os minutos, e já está chegando a hora que o Senhor Jesus irá voltar. A promessa dele vai se cumprir. Quer Zacarias esteja mudo, quer Isabel esteja se escondendo dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, mas o Senhor vai sacudir, porque João Batista vai nascer. E diz a palavra do Senhor que Isabel ficou grávida, como o Senhor tinha dito ali pelo anjo Gabriel, que trouxe essa palavra ali para Zacarias, e a sua barriga começou a crescer. Ela não viu o que estava dentro, mas o anjo disse que desde o ventre ele seria cheio do Espírito Santo e ia trazer alegria para muita gente. E o que nós aprendemos aqui? Já estou chegando ao final da mensagem e transmitindo aqui o microfone para quem de direito. Mas o que nós aprendemos com esse trecho e esse trecho? Pastor Ricardo, Deus falou forte ao meu coração. Às vezes você olha para os bancos, imagine só agora, olha os bancos que está vazio nessa igreja. O Senhor prometeu trazer mudanças, trazer conquistas para essa igreja. Pode ter certeza que esses bancos, não estou falando de pessoas ausentes, estou falando de pessoas novas que o Senhor vai trazer para esse lugar. Quer Zacarias não fale, quer Isabel esteja dentro de casa, mas o Senhor vai encher ainda essa igreja muito mais com pessoas que Ele vai resgatar aqui nesse lugar. Há um mover do Espírito Santo que está como a gestação de Isabel. Você não está vendo, mas o Espírito Santo está se movendo no meio dos jovens, no meio da criança, de repente até no meio daquele que já está pensando em se jubilar. Nos últimos dias o Senhor vai derramar ainda chuva ao seu tempo, vai encher pessoas do Espírito Santo que está ainda dentro do ventre, mas vai vir a luz. João Batista para pregar o evangelho do Senhor, dizendo aí para esse mundo: eis que o rei está voltando.
Tem pessoas, pastor Gil, que olha para o seu filho, e será que realmente vai se cumprir a palavra do Senhor na vida dele? Será que vai ter jeito? Esse menino, essa menina, no Senhor que prometeu, Ele fala para você nessa noite, ele já está dentro do ventre, sendo gerado, e eu vou trazer a luz, quer os seus olhos vejam ou não, eu estou trabalhando, vou trazer ele para minha presença, e você vai ver o João Batista que eu vou fazer da vida dele ou dela nesses últimos dias. Irmãos, eu não tinha programado nada a respeito dessa palavra. Fiquei na brecha ali com ela, quando eu falei com o pastor Ricardo, nós estamos ficando velhos mesmo. Eu falei, pastor, já estava na agulha. Quem lembra de disco aí de vinil, os jovens não lembram, né? Tem a agulhinha ali que colocava no disco, ou seja, já está na agulhazinha, só baixar ali e tocar o disco, né? E o Espírito Santo, quem anda, né? Que nós andamos na dependência dele, ele usa, né? Na palavra de Deus fala, abra a sua boca e eu vou encher. Então, devemos andar constantemente na presença ali do Espírito Santo e na sua dependência. E eu não tinha programado nada, mas o Senhor está falando com o crente. Aqui nessa noite eu sinto isso no meu coração, eu não vejo, você pode não ver, mas o Espírito Santo está trabalhando nessa noite. Eu encerro essa palavra e passo para o anjo da igreja dizendo, será que você vai ficar como Zacarias diante de tudo que o Senhor falou nesse ano, de todas as suas promessas de mudanças, as suas promessas de conquista, você ainda vai ficar mudo? Será que você vai ficar como Isabel, de repente você viu, você recebeu de Deus durante esse ano, sentiu a chamada do Espírito Santo e vai se esconder dentro de casa? O anjo já está revelando para Marias aqui nessa noite, olha, já passou do tempo, já tem 6 meses, já tem um tempo que eu já dei, que eu já concedi a bênção para ele, para ela, já revesti, mas não sai, o Senhor vai começar a sacudir a figueira, e eis que muitos irão sair de Jerusalém por toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, mas vai sair, porque o Senhor está levantando João Batista que estava dentro do ventre aqui nessa noite. O Senhor está trazendo a luz, porque o Senhor, uma vez o Senhor falou para mim, eu preocupado com as minhas coisas, irmã Marta, e eu estava andando muito preocupado e pedi, Senhor, fala comigo, meu Deus, eu estava passando até na frente do tempo, mas o Senhor é misericordioso, o Espírito Santo, Ele nos assiste nas nossas fraquezas e nos ajuda a orar. Eu sei que o Senhor ouviu e me deu uma visão, a qual Ele falava comigo, eu chegava para Ele agoniado, como sempre estava naquela época, e chegava agoniado, Ele olhava para mim, com aquele olhar bem sereno, com aquele olhar tranquilo, peraí, mas eu estou tão preocupado, eu estou passando por tanta coisa, eu estou precisando de tanta coisa, e o Senhor está olhando para mim assim. Ele olhou para mim, na forma meiga que estava. Daqui a pouco Ele falou com autoridade, eu tenho pressa, é com a minha obra. Falou dessa forma, em uma palavra de um peso que eu, se tivesse parede, eu já estava encostado no canto. Senhor, tá bom, eu já entendi, porque a palavra tinha peso, tinha autoridade. Eu tenho os mais, mesmo assim, eu na ousadia, ainda perguntei, mas Pai, Senhor, mas e eu? Ele olhou para mim de novo, com um olhar sereno, falou, meu filho, com você eu não tenho pressa. Você vai morar comigo eternamente. Mostrou um lugar muito bonito. Você vai morar comigo eternamente. Eu não tenho pressa com você. Mas, de novo ele falou, eu tenho pressa com minha obra, e me empurrou, irmãos, para locais. Eu via casas, eu via portões abrindo, e eu ficava maravilhado. Meu Deus, eu chego diante das portas, as portas estão abrindo, parecendo as portas do shopping automático. Aí uma voz falava no meu ouvido, não é por sua causa, é por causa dele. E eu sabia que tinha alguém muito grande atrás de mim. Eu tentava olhar e não conseguia, e o Senhor falava para mim, eu tenho pressa com a minha obra, eu tenho pressa com a minha obra, eu tenho
bênção para dar para o meu povo, mas a minha pressa é com a minha obra. Abra a tua boca, Zacarias, sai de dentro das 4 paredes, Isabel, porque o Senhor tem bênção para você, mas é através de você que Ele quer abençoar o mundo, e deixa que as demais coisas Ele acrescentará, em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade e repasso o microfone para quem de direito, e que o Senhor continue a falar aos nossos corações nessa noite, porque chegou a sua vez. Tem bênção de Deus para você e bênção de Deus para a igreja nessa noite. Amém.